Ações fraudulentas ou baseadas em dados falsos lotam o judiciário brasileiro. Além de causar um prejuízo bilionário aos cofres públicos, a chamada litigância predatória também contribui para a lentidão dos outros processos. Um exemplo é o caso de um empresário aqui de Belo Horizonte. Ele comprou um terreno no interior do Rio de Janeiro que foi invadido e luta na justiça há 18 anos para ter direito à reintegração de posse. O sonho de adquirir um patrimônio para garantir uma vida tranquila virou um pesadelo que já dura 18 anos. Seu Daniel comprou em 1978 um lote em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. A aquisição foi feita de papel passado, com contrato de compra e venda. Um investimento e ter alguma coisa para o futuro, né? Inclusive, eu pretendia até morar mesmo lá na região. Era minha intenção morar para lá, o dia que eu aposentasse, né? Mas, anos depois, o empresário que mora em Belo Horizonte não consegue mais tomar posse da propriedade de 600 metros quadrados. O terreno ficou vago durante anos, até que em 2004 o lote foi invadido e uma família passou a morar no terreno. Na época em que emitiu a documentação definitiva da propriedade, como escritura e registro do imóvel, soube da invasão. Invadiram, eu fiquei sabendo depois, por intermédio de pessoas conhecidas, aí que eu fui providenciar, por exemplo, uma reintegração de posse. Em 2007, conseguiu um mandado de reintegração de posse, mas até hoje não consegue reaver o lote, que foi murado e teve uma casa construída pelos invasores. Fizeram primeiro uma parte de baixo, tipo um barracão, depois foram aumentando, agora já fizeram até a parte de cima também, um sobradozinho. Desde então, a dor de cabeça tem sido grande com a justiça. Precisou de reforço policial. Na época, inclusive, eles tentaram agredir o oficial de justiça, aí foi parar todos na delegacia lá. Eu acho que a morosidade da justiça é que realmente é o que tem impedido essa reintegração de posse. Assim como o Daniel, outros milhões de brasileiros enfrentam a lentidão da justiça. Um dos motivos da sobrecarga do sistema judiciário brasileiro é a chamada litigância predatória. Isso acontece quando ações tramitam na justiça com base em informações falsas ou fraudulentas com o objetivo de obter indenização. A prática tem sido adotada como um modelo de negócio por uma pequena parcela de advogados e tem como alvo bancos e empresas prestadoras de serviços. Existe um número ínfimo de advogados, menor do que 0,1% do total desses profissionais no Brasil, que pratica o que a gente tem chamado de litigância predatória. Invade o sistema de justiça com ações que não se baseiam em fatos reais, ações que usam o sistema de justiça como uma verdadeira loteria na busca de ganhos indevidos, sejam indenizações indevidas, sejam ações promovidas exclusivamente para obter honorários advocatícios, o que não é justo e não é regular. 30% das ações negatórias de débitos e das ações revisionais de contratos bancários entram no sistema judiciário com base em dados falsos ou fraudulentos e a justiça é usada de má-fé. As informações são dos centros de inteligência dos tribunais de justiça de todo o país. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 4,2 milhões de ações desses dois assuntos ingressaram na justiça em 2020. 1.300.000 ações são de litigância predatória. O custo médio da tramitação de uma ação no sistema de justiça é de R$ 8.270. O prejuízo anual é de mais de 10 bilhões de reais com os gastos do serviço judiciário na justiça comum. Essa litigância predatória gera um prejuízo imenso de dois lados. De um lado, consome recursos públicos em volumes bilionários todos os anos e, de outro lado, aumenta em muito o tempo necessário para a tramitação dos processos em que as pessoas realmente veiculam problemas a resolver. Segundo a juíza integrante da Comissão do Centro de Inteligência do TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou uma nota técnica com recomendações para serem identificadas fraudes. O Superior Tribunal de Justiça tem chamado essas práticas de verdadeiro assédio
e indica boas práticas a serem adotadas para os magistrados para esse enfrentamento. Ou seja, a gente tem uma padronização e, ao mesmo tempo, uma orientação. E também indica a necessidade de que órgãos parceiros ou componentes do sistema de justiça, como o OAB, como o Ministério Público, como Defensoria Pública e a própria sociedade civil organizada, se unam ao Tribunal de Justiça nesse enfrentamento. Porque, como eu te disse, é um número ínfimo de advogados que adotam essas práticas, mas causa um prejuízo imenso ao sistema de justiça, aos jurisdicionados e aos próprios advogados que atuam de forma regular, que são a imensa maioria, mais de 99,9%. Este advogado especialista em direito trabalhista explica a importância da elaboração do contrato de prestação de serviço com cláusulas específicas para resguardar os direitos do cliente, como uma forma de pagamento, para evitar prolongar a ação na justiça. O contrato feito entre o cliente e o advogado, ele é de grande importância, porque eles são traçados todas aquelas... como se dará tanto a prestação de serviço, como também as exigências que o próprio advogado tem em relação ao cliente. Bom, o senhor tem que me trazer todos os documentos, o senhor tem que preparar para mim testemunhas, o senhor tem que contar estritamente a verdade dos fatos para que eu possa embasar uma eventual ação. E o advogado também tem suas obrigações, ele tem que dizer ao cliente o valor desse serviço que ele vai prestar, quanto tempo ele vai prestar esse serviço, até que fase do processo ele vai prestar esse serviço, se é ele mesmo que vai prestar esse serviço. Doutor Humberto ainda faz algumas recomendações na hora de escolher um advogado. O advogado é um prestador de serviço. Para se procurar o advogado, eu creio que deve-se observar questões de indicação, do conhecimento técnico, da localização onde você vai ter a sua demanda. Há 18 anos, seu Daniel trava uma batalha na justiça. O terreno, comprado na época por R$ 127 mil, hoje é avaliado em 300 mil e está com o pagamento do IPTU em dia. Os advogados da cidade mesmo, eles não tentam resolver. Eles procuram não intrometer nesse problema lá desse bairro. Porque também, quando eles pegam essa causa, eles também são ameaçados. O empresário se sente indefeso diante da morosidade da justiça. Da minha parte, por exemplo, não falta força de vontade para poder tentar resolver. Tanto é que eu já fui lá diversas vezes, e nunca consegui readquirir o que é meu de direito.